Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu vou orar com você e por você. Deixa eu falar algo para ti. É no meio dessa luta, é no meio dessa guerra, é no meio desse momento difícil, onde existem pessoas querendo ver o seu mal, querendo te prejudicar, que você vai ter uma grande experiência com Deus e você verá o livramento de Deus na tua vida, na tua história. Nessa noite eu estou com muita fé para orar pela tua vida e eu tenho certeza que o reboliço de Deus vai acontecer. Minha oração nessa noite é para Deus abrir os teus olhos. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Eu quero pedir a você, minha ovelha querida que está ao vivo aqui, que você compartilhe aí rapidinho ou rapidamente com 5 pessoas pelo WhatsApp. Clique aí no compartilhar. Clique aí em compartilhar. Eu quero que você compartilhe. Eu quero que você compartilhe com 5 pessoas, porque esse é o horário da viração, o horário em que Deus visita o homem e através de você, Deus irá visitar 5 pessoas. Compartilha aí agora, rapidinho, ovelha querida. Eu estou com muita fé que essa noite, Deus ele fará o sobrenatural na tua vida. Eu acredito nisso sem medo nenhum. Eu acredito que tem vitória chegando para você. E você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus. Você está na maior corrente de oração do mundo, para a glória de Deus. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique e se inscreva. Você vai participar, fazer parte da maior corrente de oração do mundo. Eu vou te ensinar a ter uma rotina espiritual. E quando você aprende esse segredo espiritual, a sua vida não melhora. A sua vida, ela muda. Porque Deus não melhora. Deus não dá paliativo. Deus muda. Amém? Escuta o que eu vou te falar, ovelha querida. Essa noite, minutos antes de eu entrar aqui para orar, antes de entrar aqui para orar, eu oro primeiro. Você entende, né? Eu nunca chego aqui, sento e faço aqui a live por fazer, o que vinha na minha cabeça. Não, eu oro, eu me preparo, eu acho que minhas ovelhas já me conhecem um pouco, eu sou muito detalhista nas coisas de Deus, eu levo muito a sério, eu levo muito a sério as coisas de Deus. Por isso que Deus, eu tenho certeza que é por isso que Deus ele abençoa tanto as minhas ovelhas e ele sempre me entrega algo para entregar para vocês. E o Espírito Santo, minutos antes de eu entrar aqui, disse ao meu coração que eu iria orar por filhos e filhas dele, ovelhas minhas que estão debaixo da minha cobertura espiritual, que ele iria me usar para orar. E através dessa oração, ele iria abrir os olhos dessas ovelhas, desses filhos e filhas, para que essas pessoas enxergassem o livramento dele. Olha o que eu vou te falar aqui, que é uma coisa muito importante. Você não vê muito se pregar isso. Eu sempre preguei isso. Antes de eu ter ovelha no YouTube, eu sempre tive ovelhas na igreja, né? Eu prego desde 15 anos de idade. E uma coisa que eu sempre ensinei. Quando você ouve uma pessoa pregar, isso aqui é muito importante que eu vou te falar. Quando você ouve uma pessoa pregar, se você não acreditar em Deus, na vida daquela pessoa, se você olhar para aquela pessoa e dizer assim, poxa, eu não sinto muito firmeza, eu não sinto muito confirmação de Deus, eu não acredito muito naquela pessoa, no que ela passa. Eu vou te falar a verdade. Nem insista em querer ouvir aquela pessoa. Eu sempre falo isso. Sabe por quê? Porque a bênção, Deus ele tem os seus instrumentos. Quando o próprio Deus diz, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, ponto. Aí depois no mesmo versículo ele diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Mas quando ele fala prosperareis, não é ganhar dinheiro, é você ser bem-sucedido em todas as áreas. Você entende o que eu estou falando? Então, existe sim, tem que haver uma ligação, sim,
né, com aquela pessoa que prega para você. A própria Bíblia diz: como alguém vai crer se não houver quem pregue? Então tem que haver alguém que pregue, mas além de pregar, que dê cobertura espiritual, porque isso é o mais importante. Pregar, qualquer pessoa pode pregar, agora dá cobertura espiritual. Quando você olha para uma pessoa e diz assim: eu acredito nele, ele é o meu profeta. O mundo espiritual, ovelha querida, trabalha com concordância. Você entende? O mundo espiritual trabalha com concordância. Por isso que a Bíblia diz: o que duas pessoas concordarem na terra será concordado nos céus. Por isso que eu te chamo de minha ovelha querida. Eu não estou só te chamando por um nome qualquer. Eu estou afirmando que você é uma pessoa que está debaixo da minha cobertura espiritual. Eu estou liberando essa palavra no mundo espiritual. E quando você diz assim: meu bispo, ele é meu profeta, o mundo espiritual entende essa concordância. Então, todas as vezes que eu boto o meu joelho para orar, independente que você esteja aqui ouvindo ou não, nos momentos que eu oro, que eu tenho meus momentos de oração, né? E eu falo: Senhor, visita cada ovelha minha. A minha oração vai direto em você, porque o mundo espiritual já entendeu a concordância, que eu te vejo como minha ovelha e você me vê como seu profeta. Por isso que tem que ter uma confiança muito grande, porque a bênção ela vem através da vida do profeta. Não é que a bênção depende de mim, não, mas o profeta é o instrumento que vai pregar, que vai liberar, que vai direcionar. Você entende o que eu estou falando, ovelha querida? Então, tem que haver uma ligação, sim, tem que haver uma confiança. Se você, até porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica. Se você ouve uma pessoa até pregar, mas você não sente aquilo, não adianta. Não vai sair nada dali para você. Porque você não teve aquela ligação espiritual. Você entende? Então, eu sei como é importante ter uma cobertura espiritual, estar debaixo de uma cobertura espiritual. E você tem que acreditar de verdade. Por isso que eu zelo muito pela confiança, eu zelo muito. Tudo que eu falo, eu sou bem claro nas coisas que eu falo com minhas ovelhas, eu sou bem claro mesmo. Se eu for fazer isso, eu vou fazer isso aqui, ovelha tal. Por quê? Porque tem que haver essa ligação espiritual. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vou fazer uma oração e você precisa acreditar em Deus, como eu creio que você acredita, mas também acreditar no seu profeta, nessa oração que eu vou fazer, para que aquilo que Deus colocou no meu coração venha acontecer. A Bíblia diz que havia um jovem, que onde um profeta ia, chamado Eliseu, esse jovem ia junto. E a Bíblia diz que eles passaram a noite em uma casa. E quando foi durante o dia bem cedo, esse jovem, ele saiu, ele abre a porta e sai. Ele abre a porta e sai. Porém, quando ele abre a porta e sai, a Bíblia vai dizer que a casa estava cercada. Estava cercada de pessoas que foram ali para fazer o mal para eles dois. Então aquele jovem, ele retrocede, fecha a porta, ele coloca a mão na cabeça e diz assim: ai, profeta, e agora que faremos? A casa está cercada. Eles querem nos fazer o mal, a casa está cercada. Aí o profeta olha para ele e diz assim: não tenha medo. Muito forte. Não tenha medo. Maior é quem está em nós do que quem está com eles lá fora. Então o profeta pega, eu estou todo arrepiado aqui. O profeta pega a mão, coloca nos olhos dele e faz a seguinte oração: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então quando o profeta acaba aquela oração, diz para ele assim: vai, abre a porta e pode sair de novo. Ele acreditou no profeta. Isso que eu quero que você entenda. Ele acreditou no profeta. Porque outrora ele viu que a casa estava cercada e aqueles homens queriam matá-los. Imagine, ele entrou para se proteger. Aí o profeta ora e diz assim: pode ir de novo, abre a porta e vai. Não tenha medo. Maior é quem está em nós do que quem está com eles. E a Bíblia diz que ele acreditou em Deus, em primeiro lugar, e também acreditou no direcionamento do profeta.
Ele acreditou naquilo que o profeta falou e ele sai mesmo. Ele abre a porta e a Bíblia diz que dessa vez, acreditando no poder da oração, acreditando na cobertura espiritual daquele profeta, ele abre a porta. E a Bíblia diz que quando ele abre a porta, os inimigos ainda estavam lá. Porém, ele enxerga o que ele não tinha enxergado antes da oração do profeta. Ele vê que a casa também estava cheia de anjos ao redor. E os anjos cegaram aqueles homens para eles não encontrarem a porta da casa. Ou seja, depois da oração e acreditando no direcionamento do profeta, ele passou a enxergar o mundo espiritual de uma forma que ele não estava enxergando. Ele viu o livramento, ele viu os anjos de Deus que estavam ali. Mas para isso ele teve que primeiro ouvir um direcionamento, receber uma oração e dar ouvido. Você entende o que eu estou falando? Aqui não é sobre religião. Até porque eu prego desde 15 anos, eu sei que religião não muda a vida de ninguém. Placa de igreja não muda a vida de ninguém. Não existe igreja melhor do que A, do que B, do que C. Se eu falar para você que tem muitos pastores de outras igrejas, que não é a nossa, outras denominações que mandam mensagem para mim, que me chamam de meu bispo, me chamam de meu profeta, e olha que coisa, são de outras igrejas. Eu tenho muitas mensagens, claro que eu não vou colocar, não vou mostrar, não é? Mas muitos pastores dizem assim, bispo, eu te vejo como meu profeta, eu te assisto, e o que o Senhor prega, eu prego na igreja. Eu prego na igreja. Então, se você está aqui, primeiro é porque Deus trouxe você. E se Deus trouxe você aqui é porque Ele quer que eu cuide de você, Ele quer que você esteja debaixo dos meus direcionamentos espirituais, porque tudo é dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Agora você tem que acreditar. Você tem que acreditar, mas acreditar de verdade. Ouvir é uma coisa, dar ouvido é outra. Por exemplo, muitos aqui têm as pessoas que você tem de confiança na sua vida, né? Por exemplo, tem gente que tem um carro, só leva naquele mesmo mecânico, porque confia. Porque confiança é tudo. Tem um médico, você confia. A mesma coisa no mundo espiritual. Você tem que ter alguém, sim, que você confia, que você fala assim, eu creio que da boca daquela pessoa ali sai direção de Deus para a minha vida. Isso faz toda a diferença, ovelha querida. E eu quero dizer para você que através da oração de hoje, dessa noite, eu vou pedir a Deus que abra seus olhos para você enxergar livramento no meio dessa luta, no meio dessa guerra, no meio dessa luta, no meio dessa guerra, no meio dessa tribulação. Você crê? Pode ter certeza que aqui tem profeta, tem homem de Deus, que não está aqui brincando com a tua fé, que não está aqui brincando com a tua fé. Por isso que Deus me abençoa muito. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de orar. Tem muitas ovelhas que me pedem para fazer a visita do profeta em suas cidades. Existem algumas cidades que eu já tentei entrar para fazer a visita do profeta. Por isso que eu peço a Deus que prospere muito, dê muita condição às minhas ovelhas, aquelas pessoas que ofertam esse ministério, que envia seus dízimos. Eu peço a Deus que te prospere muito, sabe por quê? Teve lugares aqui no Brasil, como eu fiz aqui em São Paulo, teve lugares que eu tentei fazer, só que são lugares que não lugares públicos. Para eu fazer um evento, uma visita do profeta em um lugar público, eu preciso de liberação de alguns políticos, né, das autoridades políticas. E alguns lugares que eu tentei fazer a visita do profeta, que eu não vou falar o nome aqui, porque a minha intenção não é fazer polêmica, nada disso. Mas eu tentei, só que me foi imposto uma coisa. Olha, o bispo pode fazer, mas ele precisa apoiar a gente na eleição que vai chegar. Vamos fazer uma parceria para o bispo apoiar a gente, ele faz, está tudo aqui de graça. Eu falei, não quero. Eu prefiro alugar então um lugar, esperar ter uma condição maior, alugar um lugar particular, que é muito caro, mas eu prefiro do que colocar alguém que eu não conheço a história e pedir para minhas ovelhas olhar, apoiar. Eu não faço isso, eu não brinco com a fé de ninguém. E eu falei, ninguém vai usar da confiança que minhas ovelhas têm em mim para querer se promover. Como uma pessoa, há 2 meses atrás,
que é da área política, que disse assim: eu queria fazer uma doação de um caminhão de alimentos para o bispo entregar. Eu só queria uma coisa, quando ele fosse entregar, eu queria estar do lado dele. Eu falei: não quero. Eu não quero. Porque a intenção não é boa. Você entende, ovelha querida? Você concorda comigo? Você concorda? Por exemplo, eu fiz aqui a visita do profeta em São Paulo. Nós alugamos o ginásio da Portuguesa. Alugar um ginásio, uma estrutura, um som, cadeira, não é barato. Não é barato. Mas graças a Deus, sem apoio de ninguém, eu falo assim, de político, de ninguém, só a oferta, os dízimos das minhas ovelhas. Então, eu posso olhar aqui nos seus olhos e dizer: eu sou profeta de Deus para a sua vida. E se você crê na oração, Deus vai te abençoar muito. Inclusive, eu estou aproveitando a oportunidade para falar para as ovelhas do Brasil que querem a visita do profeta. Tenham calma e orem. Tenham calma e orem. Não é fácil fazer um evento como eu fiz ontem aqui em São Paulo. Não é fácil, né? Precisamos achar um lugar particular, um lugar particular ou um lugar que nós venhamos receber autorização das autoridades, mas sem interesse nenhum. Aí eu faço. Então orem, tá bom, minha ovelha querida? Minhas ovelhas queridas, orem. Antes de orar, fazer oração, e hoje eu vou fazer uma oração profética. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão nos seus olhos, assim como o profeta pediu para aquele rapaz, e Deus abriu os olhos dele. Antes eu quero colocar testemunho. Já é testemunho da campanha de Daniel, viu? Só testemunho da campanha de Daniel. Eu vou colocar aqui um testemunho rapidinho. Ouça, glorificando a Deus. Em breve será o seu. Ouça isso aqui. Oi, meu bispo, boa noite. Eu sou Laís, falo de Salvador mesmo. Eu estive contigo no culto do dia 28 no shopping da gente, mas hoje eu venho falar sobre a campanha de Daniel. Tem 1 ano e 1 mês que eu tenho uma casa para vender ou alugar e que não apareceu ninguém. Tiveram algumas tentativas, mas não deram certo. Então eu iniciei a campanha no dia 1º. No próprio dia 1º, que se eu não me engano foi na quarta-feira, uma pessoa me procurou. Hoje é dia 4, eu já fiz o contrato, já recebi a fiança e vou estar entregando as chaves amanhã, dia 5 de dezembro. 5 dias da campanha de Daniel, bispo. É muito forte. As orações que o Senhor nos ensina, o mover de Deus em tudo é muito forte. A forma que a gente consegue enxergar como Deus move. Eu fico até sem palavras, meu bispo. Eu sei que eu vou ter muito mais testemunhos, porque hoje ainda são 5. Tem 21 dias ainda. Quer dizer, a campanha tem 21 dias. Então eu vou ter outros testemunhos para te contar. Muito obrigada, meu bispo, por tudo. Amém, minha ovelha querida. Vamos ouvir só mais um. Boa noite, meu bispo. Que Deus Nosso Senhor lhe abençoe e proteja. Amém. Eu sou a Ilsa aqui de Canoinhas, Santa Catarina. Venho aqui trazer meu testemunho e agradecer a Deus e ao Senhor por ser essa bênção em nossas vidas. Eu era alcoólatra há mais de 20 anos e estava nessa vida terrível. Aí minha esposa trouxe até mim a campanha que era administrada pelo Senhor, campanha de Daniel, que se iniciou dia 1º de agosto. Fizemos a campanha e logo após a campanha, 10 dias depois, eu fui liberto em honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Venho agradecer a Deus e ao Senhor por ser essa bênção em nossas vidas. Glória ao nosso grande Pai Celestial. Que testemunho forte, viu, ovelha querida? Eu fico feliz em saber disso. Depois de 20 anos, Deus entrou com providência, você buscou a Deus, acreditou, né? E Ele entrou com providência. Me toca muito esse tipo de testemunho, me toca muito, pode ter certeza. Eu vou orar. Agora deixa eu dar uma direção para vocês. Quem estava na oração do dia, você ouviu falar, né? Mais de 200 mil pessoas hoje ao vivo, muito forte. 5 da manhã, mais de 200 mil pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu dei a direção pela manhã, eu vou dar agora, para caso alguém não tenha visto. Espero que todo mundo tenha visto já, né? Ninguém tenha perdido a oração do dia. Sabe a sua agenda, ou seu caderno, a sua caderneta da perseverança? Então, você que está fazendo o propósito da intercessão pelos seus familiares, você que já fez,
e você que está fazendo, você vai colocar o nome deles em uma folha do caderno. Não é junta com o que você já escreveu, em uma folha só para isso. Você não vai destacar a folha, vai deixar aí. Mas você vai colocar o nome dos seus familiares que você fez o propósito da intercessão. Só é para colocar o nome dos familiares que você fez o propósito da intercessão. Porque amanhã, dia 7, eu quero fazer uma oração apresentando. Eu sei que tem muita gente fazendo aqui, está colocando o nome dos familiares aqui. Ok, mas vai colocar na agenda, na caderneta também. Você entendeu? Meu bispo, ainda falta fazer por 3 pessoas, 4. Você faz, depois que você fizer, você coloca o nome aqui. Você entendeu? Amanhã, na oração do dia, eu preciso que esses nomes estejam aqui na oração do dia. Tá certo, ovelha querida? Tem muitas ovelhas que eu falo sempre, mas tem ovelha que ainda faz. Eu falo sempre, ó, não tem como eu dar as contas da igreja, o Pix, de ovelha por ovelha lá no Instagram. Não tem como, é muita gente. Então, se você não tem ainda, tá aqui, ó. Eu creio que todo mundo já tem, né? Mas tá aqui, ó, no primeiro comentário fixo, as contas e o Pix da igreja. Essa oferta é uma oferta, não é o valor, entenda. Sempre eu explico isso para as minhas ovelhas. É o ato profético. É o ato profético. É aquele ato que você tem de confiar, de ofertar a Deus. Então não é o valor. Muitas ovelhas, quando passam a me ouvir, elas falam assim, não são poucas. Eu aprendi a minha vida inteira errada, porque eu aprendi que quanto mais eu ofertasse a Deus, maior seria a minha bênção. Quem te ensinou isso, te ensinou errado. A bênção, ela vem pela obediência, ela vem pelo direcionamento, ela não vem pelo tamanho daquilo que você dá para Deus. Até porque Deus quer ver a sua fé, o seu coração e a sua obediência nos direcionamentos. Então, essa oferta de R$7 você vai fazer por cada uma das pessoas. Eu creio que a maioria já fez, né? Tem gente fazendo aqui. Então, depois que você fizer, você coloca o nome na agenda. Glória a Deus, ovelha querida. E meia-noite vai ser forte. Salmo 23, 7 minutos de oração. Não perca, viu? E atenção, ovelhas de Brasília. Daqui uns dias estou viajando para Brasília e sábado vai ser aí. Vai ser lindo o nosso encontro. Amém? Vamos orar. Pão e água preparados. Vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, eu estou agora aqui com os teus filhos e filhas, pessoas, meu Pai, que acreditam no Senhor, confiam no Senhor e me vê também, meu Pai, como o seu profeta. Por isso, Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor vosso Deus, estarás seguros. Crede nos meus profetas e prosperareis. Pai, que o teu filho, tua filha venha ser bem-sucedido, bem-sucedida em todas as áreas de vossas vidas. Meu Deus, que no meio dessa luta, dessa guerra, desse levante, ela enxergue, ele enxergue o livramento do Senhor, porque tu és Deus, porque tu és fiel. Eu quero que você coloque a mão assim nos seus olhos. Coloque a mão nos seus olhos e deixa eu orar por você. Eu vou liberar a mesma palavra que o profeta Eliseu liberou para aquele jovem. Coloque a mão agora nos seus olhos. Eu vou liberar essa palavra para você agora. Não tenha medo. Maior é quem está com você do que o problema. Maior é quem está com você do que essa luta, do que essa guerra. Senhor, abre esses olhos para que veja o livramento, para que veja o agir, para que veja o mover do Senhor. Eu declaro, meu Pai, que quando terminar essa oração, teus filhos começarão a enxergar o livramento do Senhor no meio de toda essa luta, essa guerra. Senhor, consagre esse pão e essa água. Quando eles comerem e beberem, que sejam fortalecidos na força do teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Tire a mão dos seus olhos, feche os seus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz, amém. Diga, glória a Deus. Ovelha querida, como um pedacinho desse pão, vamos trocar o fundo aqui, como um pedacinho desse pão e depois beba um pouquinho da água. Glória a Deus. Pedacinho do pão e beba um pouquinho da água. Você está debaixo da bênção, debaixo da unção. Meia-noite nós voltamos, viu? Agora que você está debaixo da bênção, debaixo da vitória, eu quero que você compartilhe essa oração com 33 pessoas, tá certo? E Deus vai entrar com muitas providências na vida de todas as pessoas que você compartilhar. Ó, já falei que te amo hoje. Não, seu bispo te ama, viu? Conte comigo sempre. Deus te abençoe, ovelha querida.